aqui na noite de hoje, que saibamos conservá-las durante toda a nossa semana. Na noite de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo do livro Fonte Viva. A gente está no capítulo 66 e o título desse capítulo é Acordar e Erguer-se. E esse capítulo, Emmanuel destacou um versículo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A comunidade de Éfeso era uma comunidade muito amada pelo apóstolo Paulo. Ele tinha ali um vínculo muito forte com aquelas pessoas. E nessa carta que ele endereça àquela comunidade, e logicamente, a todos nós que estamos aqui hoje ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos, ele chama essa comunidade, esses amigos, para que eles possam despertar para a importância de valorizar o tempo e as oportunidades de progresso, de evolução. Então ele vai nos dizer: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E a primeira coisa que pode passar pela nossa cabeça é o fato de nós não estarmos adormecidos e nem mortos. Então, por que dessa fala? O que ele queria transmitir para a gente, pedindo que nós despertássemos? É porque, às vezes, na nossa vida, nós dormimos enquanto estamos acordados. Nós dormimos, nós nos esquecemos dos nossos propósitos, dos verdadeiros motivos que trouxeram a gente para estar aqui no planeta, vestindo esse corpo que nos serve de matéria para aprendizado. Nós nos distraímos com a quantidade de coisas que o mundo nos oferece e ficamos adormecidos para as coisas espirituais. Nessa carta, Paulo vai dizer para os seus amigos de Éfeso que outrora, há tempos atrás, eles eram trevas, mas que agora eles seriam luz no Senhor. E ele pede para que esses amigos andem como filhos da luz. É nesse mesmo capítulo que ele vai fazer esse pedido: andai, pois, como filhos da luz. Ele vem nos pedir dessa forma que a nossa atitude ela seja em concordância com o nosso conhecimento. Não adianta nós sabermos, nós irmos ao longo das nossas vidas adquirindo o conhecimento superior, adquirindo a informação de que nós estamos de passagem aqui pelo planeta, vamos fazer várias dessas passagens por aqui para aprender, para nos melhorarmos, se nós não vivenciarmos dessa forma, se nós não assumirmos a responsabilidade que esse conhecimento nos pede, se nós resolvermos viver somente olhando para a matéria, olhando para a vida que estamos vivenciando agora e nos esquecermos do verdadeiro propósito que nos trouxe até aqui. Então essa é uma dos principais motivos desse capítulo, dessa carta de Paulo, é abrir os olhos daquela comunidade para a importância de valorizar a experiência que nós estamos vivendo aqui, a oportunidade que estamos tendo. E aí Emmanuel vai tentar traduzir de uma forma mais fácil, mais suave para a gente, tudo o que o apóstolo Paulo quis dizer nessa frase, em que ele manda que nós despertemos. Emmanuel começa o texto da seguinte forma: há milhares
de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Ou seja, são milhares de pessoas que estão dormindo diante da oportunidade que estão tendo de crescimento e de progresso aqui na Terra. Nós, aqui no Brasil principalmente, porque aqui nós contamos com esse movimento espírita que vem nos esclarecer sobre o papel de cada um de nós na transformação do planeta, a capacidade de cada um de nós de modificarmos o nosso entorno. Nós temos esse conhecimento. E de nós é esperado mais, porque nós estamos recebendo mais. Nós estamos aqui hoje estagiando nesse país, conhecendo essa doutrina, nos preparando. A gente pode dizer que nós estamos fazendo um estágio. E eu acredito que todos que têm um pouquinho já de conhecimento do Espiritismo já ouviram falar de um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se nós pensarmos no nosso país como coração do mundo, nós vamos entender o real motivo de estarmos aqui. Nós estamos sendo preparados, porque mais tarde o coração do mundo vai pulsar mais forte e vai bombear cada um de nós para outros países, para outros locais, para que nós possamos levar esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui hoje, nesse estágio que estamos fazendo aqui nesse país. Então, de nós agora, talvez não seja cobrado tanto, porque em verdade nós estamos aqui para acumular sementes. Mas futuramente seremos chamados a semear, mundo afora. E se nós não tivermos ajuntado sementes, como nós ficaremos? Isso vai ser cobrado de nós. Vai ser pedido, porque nós estamos recebendo. Então, que nós possamos, através do estudo, através da leitura, através da meditação, do conhecimento, ir ajuntando essas sementes, para que a gente possa cumprir bem o papel que vai ser esperado de cada um de nós. Emmanuel continua que essas pessoas, que estão adormecidas, percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas elas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Nós podemos dizer que essas pessoas não vivem, que elas apenas existem. Porque vida plena, vida abundante, é uma vida repleta de amor. É uma vida de trabalho, de serviço, de entrega, de doação. É essa vida que nos faz sentirmos completos, porque nos aproxima de Deus. Então, no sentido espiritual, viver e existir é muito diferente. O Emmanuel vem trazer isso no livro Palavras de Vida Eterna. Ele diz para a gente que o berço nos dá a existência, mas a obra, a nossa construção, é individual, é de cada um. Então, todos nós existimos, mas viver vai depender de cada um de nós. Então, diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, essas pessoas adormecidas não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De uma maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Adornados muitas vezes das belezas, das ilusões, do ouro, do poder,
da influência, que ele está acumulando aqui, mas ele está vazio, ele está morto para aquele tesouro que nem a traça e nem a ferrugem vão corroer. Porque ele só está acumulando bens aqui na terra. E Emmanuel fala que é interessante que a pessoa que vive exclusivamente prestando atenção, dedicada a essa vida material, ela vê ou aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer. Porque tudo que está aqui vai se transformar. Vai deixar de existir da forma como nós estamos vendo, da forma como nós conhecemos, porque tudo se transforma. Então, se você está dedicado apenas à matéria, você vai sofrer essas perdas, porque você está vivendo dedicado a coisas que vão perecer. Enquanto aquele que dedica, sim, a sua parcela na execução do seu trabalho, na execução das suas obrigações com a família, na execução das coisas que o mundo às vezes nos pede, porque se estamos no mundo, também temos que viver de acordo com o mundo, temos que trabalhar, temos que procurar o nosso sustento, temos que procurar o aprendizado, temos que conviver. Nós temos que fazer todo esse papel, mas esse não pode ser o único papel, esse não pode ser o único objetivo que nós tenhamos que carregar. O nosso foco principal, aquilo que nós temos que colocar como meta e não esquecermos jamais, diz respeito à nossa evolução. Diz respeito a nós auxiliarmos aqueles que estão em jornada junto conosco, a caminharem e a evoluírem, porque ninguém vai evoluir sozinho. Emmanuel continua: chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. É importante, mas é insuficiente. Porque faltam as obras, falta o trabalho, falta o movimento. O louvor, ele muitas vezes é estático e a vida nos pede movimento. Quando Jesus vai falar para a gente, ele sempre coloca um verbo ali, um imperativo. Procure e encontrarás, bata e abrirá. Então, nós sempre temos que fazer um movimento. Quando ele encontra aquele cego na cidade de Jericó, que o cego o chama, filho de Davi, tem piedade de mim. O que ele faz? O cego está no meio da multidão. E ele era cego. E Jesus pede para que ele caminhe ao encontro dele. Ou seja, o cego tem que fazer esse movimento de buscar. Então nós também temos que fazer. Não é só o louvor, é a construção, é a obra. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Falta trabalho. O trabalho para dentro e o trabalho para fora. O trabalho de autoconhecimento, de melhoria de nós mesmos e o trabalho para fora, em prol daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes, dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio ambiente de trabalho ou de estudo, ou dentro da casa espírita, é ali que está a nossa obra. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. E esse trabalho de levantar, de despertar e de trabalhar é de cada um. Porque o Cristo não pode simplesmente, por osmose, nos transferir a evolução espiritual que ele já atingiu. Cada um vai trilhar o seu caminho,
cada experiência vai te ensinar algo que vai te fazer subir um degrauzinho em direção à elevação espiritual. É um trabalho individual. Não precisa ser solitário, porque podemos caminhar juntos, mas é individual. Cada um precisa seguir o seu caminho, os seus propósitos. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos, não esquecemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Aqueles que estão, muitas vezes, passando por dificuldades, que estão em queda, precisam do nosso auxílio, da nossa compreensão, do nosso exemplo, da nossa palavra de esclarecimento. Porque muitas vezes as quedas acontecem por inexperiência ou por falta mesmo de alguém que possa chegar até aquela pessoa e oferecer uma nova oportunidade, um novo caminho, uma nova perspectiva. Muitas vezes, quando somos imaturos, nós precisamos passar por determinadas experiências, às vezes sim dolorosas, para que a gente possa interiorizar aquele aprendizado. Emmanuel vai concluindo, já no final do texto, que é imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Então ele está nos pedindo que improvisemos, que demos o nosso jeito de ofertar os recursos que são indispensáveis, aqueles que nos são caros ou não ao coração. E nós que temos um pouco mais de conhecimento, de visão acerca da nossa eternidade, nós já temos essa capacidade de oferecer esse braço, essa mão que vai ajudar a erguer aquele que está caindo. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente, que reclama, que pede do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Então é necessário que nós façamos o nosso papel de educadores na sociedade, no ambiente em que estamos colocados, porque nós somos colocados exatamente onde deveríamos ser. Ninguém está no lar errado, no trabalho errado. É ali o nosso ambiente de ação. É ali o campo que espera o nosso trabalho, que espera a nossa sementeira. É no auxílio àqueles que estão próximos, nas pequenas coisas. Porque muitas vezes temos o desejo de realizar grandes tarefas, mas não nos é possível. Seja por impossibilidades financeiras, por impossibilidade intelectual, por compromissos outros que não nos permitem realizar aquilo. Mas aquele pequeno trabalho, aquela pequena missão, cada um de nós tem sim a capacidade de executar. Porque os nossos potenciais são muito grandes. E Jesus conhece cada um deles. Só que muitas vezes nós vamos vivendo a vida assim, adormecidos, acreditando que temos pouco a oferecer,
acreditamos que podemos fazer tão pouco ou quase nada, porque não paramos para olhar os potenciais que carregamos, porque nós estamos desacreditados de nós mesmos. Porque quando nós pararmos para pensar em todos os recursos que Deus nos ofereceu para que estivéssemos aqui, toda a mobilização que foi feita pelo plano espiritual para que estivéssemos no local certo, na hora certa, com as pessoas certas, aí sim nós vamos entender e valorizar mais o nosso papel e o nosso tempo aqui. Emmanuel conclui assim: disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. E sempre nos está sendo pedido aquele movimento. O movimento que, naquele dínamo que existe lá naquelas bicicletas, né? O movimento que transforma aquela energia cinética de movimentar as rodas em luz. É isso que estão pedindo para a gente, que façamos esse movimento, que transformemos a nossa energia em luz, que ilumine aqueles que estão à nossa volta. Mas nós ainda estamos adormecidos. E nós temos duas espécies de sono. E Jesus conta uma parábola que ilustra perfeitamente essas duas espécies de sono que nós podemos sofrer aqui na matéria. É a parábola do filho pródigo. Eu vou ler porque existem detalhes que são importantes para que a gente compreenda a nossa posição, porque sempre que Jesus contava uma parábola, ele estava dando um ensinamento. Mas ele, como um grande mestre, ele não entregava aquele ensinamento pronto. Ele entregava uma caixinha. E o trabalho de abrir, de encontrar a chave correta, é daquele que está buscando conhecimento, é daquele que está buscando as respostas. Então, dentro de uma parábola, se nós formos analisar o contexto da época, a cultura, os costumes, nós vamos ser capazes de entender muito mais profundamente o que Jesus quis nos dizer. E essa parábola começa assim. Ele estava falando para os fariseus e os pecadores. Então ele vai trazer a imagem de dois filhos e de um pai. E depois nós vamos tirar as conclusões espirituais que podemos tirar desse ensinamento. Ele começa assim: disse-lhe mais: um homem teve 2 filhos, e disse o mais moço deles ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele dividiu com os 2 os seus bens. Passados não muitos dias, ajuntando tudo o que era seu, o filho mais moço partiu para uma terra muito distante, num país estranho, e lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Retirou-se dali e se agregou com um dos cidadãos daquela região. Este, porém, o mandou para um arraial de sua propriedade, para apacentar os porcos, para alimentar os porcos. E desejava repletar-se de vagens, daquelas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. Até que, caindo em si, o filho mais novo disse: quantos trabalhadores há na casa de meu pai que tem pão em abundância,
e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei buscar a meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus trabalhadores. Levantou-se, pois, e foi buscar a seu pai. E quando ele vinha de longe, o seu pai o viu e moveu-se de compaixão. E correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço para o abraçar e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então disse o pai aos seus servos: Tirai depressa as suas vestes, colocai-lhe a melhor roupa, ponde-lhe um anel nos dedos e um calçado nos pés. Trazei também um vitelo cevado, matai-o para comermos e para nos regalarmos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a banquetear-se. Quando o filho mais velho, que estava no campo, veio se aproximando da casa, ouviu a sinfonia e o coro, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe disse: Teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque veio com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. Mas, saindo o pai, começou a rogá-lo que entrasse. Ele, porém, disse ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para me regalar com os meus amigos. Mas assim que chegou este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar o novilho cevado. Então lhe disse o pai: Filho, está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Era necessário, porém, que houvesse banquete e festim, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. E essa é a passagem que nós vamos rapidamente pincelar aqui, para mostrar esses dois tipos de sono ou de morte que nós podemos estar inconscientemente caídos aqui enquanto vivemos nesse planeta. Nós temos a figura do irmão mais novo, né, daquele filho mais novo, que por ser mais novo nos faz pensar que é também mais inexperiente, mais imaturo. E ele pede ao pai a sua herança, e o pai, com um gesto absolutamente incomum para aquela época, resolveu dar-lhe a parte que lhe cabia na herança. Essa atitude pode parecer para a gente, a atitude do filho de pedir a herança, uma atitude até normal. Mas para aqueles para quem Jesus contava essa parábola, lá no Oriente Médio, isso era a maior ofensa que um filho poderia fazer ao pai. Era o mesmo que desejar a morte do pai, pedir a herança com ele em vida. Então isso era uma transgressão incalculável para as pessoas que estavam ouvindo. Mas o pai, cheio de sabedoria, entende que o filho precisava passar por aquelas experiências e lhe dá a herança. O filho, como transgressor, ele teve que ir embora rápido. Não sei se vocês perceberam, mas passados não muitos dias, né, dito na parábola, ele junta tudo e vai embora para um país distante. Porque ali, dentro daquela comunidade, ele já não era mais aceito. Ele não era aceito porque, naquela época, você era conhecido como fulano, o filho de ciclano.
E a partir do momento que você ofende de uma forma tão inesperada para aquele povo, o seu pai, você já não é digno mais daquela família, daquela comunidade. Então ele já não tinha mais lugar ali e resolve sair e viver a sua vida longe do pai. Só que quando a gente afasta da casa do pai, nós começamos a passar por muitas dificuldades. E é esse a primeira forma de sono ou de morte, entre aspas, que nós podemos estar passando hoje aqui na matéria. Nós podemos estar afastados da casa do pai. Nós podemos estar ou dissipando os bens que ele nos deu, ou já naquele processo de já ter dissipado tudo e estamos à míngua, famintos do amor, do entendimento, do acolhimento do Pai. E se nós nos encontramos nessa situação, é necessário que a gente desenvolva a humildade para reconhecer que estamos no fundo do poço, porque nos afastamos da casa do Pai, porque estamos afastados daquilo que nos dá a fortaleza para seguirmos adiante. Então esse filho retorna, e o mais interessante é que ao retornar, o pai poderia ter ficado muito chateado, aborrecido com aquele filho, que afinal de contas lhe ofendeu de uma forma muito bruta, pedindo a sua herança. Mas o que o pai faz? Quando o filho ia na metade do caminho, o pai sai correndo. Agora vocês imaginam um ancião, um senhorzinho velhinho com a cabecinha bem branquinha, que eram os patriarcas daquela época, correndo. Aquilo para eles era inimaginável. Um ancião não corria. O ancião era a pessoa mais respeitada da comunidade, como o mais sábio. Mas aquele pai não, o amor dele era tanto que ele vai correndo ao encontro do filho. E ele nem ouve que o filho pediu para ser apenas um servo, um trabalhador. De forma alguma, ele recebe o filho com todo o amor, com todo o acolhimento, com todo o carinho. E o filho mais novo, que era aquele que estava caído no erro, é o primeiro a entrar na casa do Pai, que significa a comunhão mais plena, porque ele banqueteia com o Pai. E o banquete naquela época era um símbolo da comunhão, era um símbolo da proximidade. E qual é a postura do irmão mais velho? O irmão mais velho está adormecido, ou talvez morto, porque apesar de parecer um filho que cumpre com todos os seus deveres junto ao pai, ele vem falhando por talvez orgulho, vem falhando por omissão durante toda a história, mas nós às vezes não percebemos. A primeira falha dele é ter aceitado a parte que lhe cabia na herança, com o pai ainda vivo. Então ele cometeu também um ato muito grave contra o pai. A segunda falha foi ele ter permitido que o irmão mais novo fizesse esse pedido. Porque naquela cultura, o filho mais velho, ele tinha que interceder para manter a harmonia da família. Então ele deveria ter aconselhado o seu irmão mais novo, que ainda era imaturo, inexperiente, a não fazer aquele pedido. Mas ele se omite e ele ainda por cima aceita a sua parte na herança. O outro erro que esse filho comete, quando o irmão chega, ele é tomado do ciúme, ele é tomado pelo orgulho. Eu não vou entrar na casa do meu pai, que está oferecendo um banquete para aquele filho que dissipou toda a fortuna. Mas mais uma vez, o pai
vai até o encontro daquele filho e pede que ele entre. O pai tenta despertar aquele filho que também estava adormecido, que também estava carregando muitas dificuldades em seu íntimo, que pode ser a nossa dificuldade aqui hoje, em aceitarmos o nosso irmão, que muitas vezes errou, que muitas vezes estava caído, mas que hoje está buscando se reerguer, e nós estamos virando as costas para ele. Nós estamos deixando de oferecer o nosso abraço, o nosso acolhimento. Então, para a gente já ir encerrando, nós precisamos ter essa consciência de que muitas vezes nós estamos sim adormecidos e nem nos damos conta. Muitas vezes podemos estar na figura desse filho mais velho, que está sempre próximo ao pai, mas apenas próximo, nunca junto dele, nunca em comunhão plena com esse pai. E Emmanuel tem uma frase que é muito interessante. Ele vem dizer para a gente que muitas vezes nós compreendemos as lições do Cristo, mas nós não nos convertemos a elas. E é isso que o irmão mais velho estava mostrando. Ele seguia os mandamentos, ele compreendia, mas ele não estava convertido, ele não estava ao lado do Pai por amor, e nem disposto a se alegrar com a alegria do Pai, muito menos com a alegria do irmão. Então vamos pensar se nós não estamos adormecidos em alguma dessas duas posições, porque chegou a hora de despertar. Chegou a hora de cada um olhar para dentro de si e enxergar, através do autoconhecimento, dos processos de oração, da nossa busca, estabelecer essa intimidade com o mais alto, para que a gente venha a tomar consciência do nosso papel aqui, do nosso potencial aqui nesse mundo e agora. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós e que na noite de hoje possamos guardar em nossos corações a mensagem que Ele veio nos trazer. Mas, acima de tudo, que essa mensagem possa se espalhar como sementes que florescem, que frutificam, que embelezam não só o nosso caminho, mas aqueles outros que vão percorrer junto conosco o caminho que nós estamos trilhando. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Uma ótima noite para todos.